Olá a todos. Muito obrigada ao Comitê de Organização, à comissão organizadora de terem se comprometido tanto com esse evento, as adaptações que foram feitas. Obrigada por terem nos convidado a compartilhar com vocês o trabalho que fazemos aqui na Universidade do Texas. Eu espero que todos estejam saudáveis e bem. O meu trabalho é falar para vocês hoje sobre a importância de dar oportunidades para um comportamento saudável, alimentação balanceada e exercícios físicos na escola. Eu vou, primeiramente, apresentar para vocês um contexto, falando de atividades físicas, de alimentação saudável e conceitos da primeira infância e como a educação vem mudando ao longo do tempo. Em seguida, eu vou abordar alguns modelos usados nos Estados Unidos, no nível federal e local, e em seguida vou falar de recomendações, como adaptar e implementar essa noção de alimentação saudável e de exercícios físicos na escola. Como sabemos, as crianças hoje em dia são menos ativas do que em gerações precedentes. E essa falta de atividade vem sendo associada a uma prevalência de morbidade, que é associada então à falta de atividade física, né? Crianças na primeira infância vêm participando cada vez menos de brincadeira. A recomendação diária para crianças com menos de 5 anos é de brincar durante 3 horas por dia. E por brincar entende-se um jogo, uma brincadeira estruturada. E isso não vem acontecendo. Apenas 33% de crianças entre 5 e 17 anos participam de exercícios de 60 minutos por dia. E aqui esses exercícios são atividades de moderada a vigorosas. Apenas 1/3 atendem essa recomendação. No Brasil, um estudo que focou no mesmo conceito de engajamento em atividades físicas moderadas ou vigorosas nos mostra que as crianças passam 56% das horas em que estão acordadas engajadas em um comportamento sedentário. E isso acontece por conta de televisão, canais a cabo, jogos eletrônicos. Apenas 2% das crianças estão, na verdade, engajadas em exercícios físicos vigorosos como deveriam. Qual é o contexto científico? Bom, micronutrientes são essenciais para crianças porque estão associados ao desenvolvimento do cérebro. E sabemos que a ingestão de frutas e legumes está muito abaixo do que as recomendações. As crianças preferem alimentos e bebidas açucarados, e isso se dá através de refrigerante, bebidas esportivas. Desde os primeiros meses, às vezes anos de vida, as crianças já estão expostas a isso, o que aumenta, por consequência, as taxas de obesidade. E vemos que existe uma disparidade entre grupos minoritários diferentes. Por exemplo, as taxas de obesidade entre brancos, crianças de origem hispânica e etc. Esses padrões alimentares geralmente se estabelecem na primeira infância e permanecem ao longo da vida. Então, existe a preocupação da falta de atividade de exercício físico, uma dieta que não é balanceada o suficiente, e existe também o fator das diferentes estruturas dentro da escola. Cada vez mais as crianças passam mais tempo na escola, o período integral, né? As crianças às vezes passam 6 horas na escola, isso vem se tornando a norma, e aí tira da família e do ambiente familiar a influência de moldar os hábitos alimentares. Por outro lado, isso fornece aos professores e diretores a oportunidade de implementar um bom hábito familiar. Eu prefiro olhar para isso como uma oportunidade do que um obstáculo. Nos Estados Unidos, temos vários modelos para reduzir essas dificuldades e solucionar esses problemas de alimentação saudável e exercício físico. O primeiro modelo é chamado de escola integral, comunidade integral e criança integral. Nós focamos na importância de integrar
oportunidades para exercício físico no dia na escola e também depois da escola, como atividade extracurricular dentro da comunidade. E aí vemos como conectar isso a uma alimentação balanceada e saudável. Um exemplo de programa de exercício físico é o Programa de Atividade Física na Escola Abrangente. É o título oficial desse programa federal, em que existe exercícios durante o período escolar, durante o período de recreio, antes e depois da escola também, seja através de um programa formalizado de esportes coletivos, ou talvez, por exemplo, ir de bicicleta da casa até a escola ou a caminhada da casa até a escola. Então, aqui, os pais e os professores abraçam essa ideia de exercício físico e a importância que tem, e aí a comunidade se envolve também no sentido de promover cada vez mais oportunidades para as crianças estarem ativas, por exemplo, através de parques, praças e programas coletivos. O que precisamos fazer para que isso aconteça? Bom, existem obstáculos, existem currículos às vezes não adequados e também a realidade de recursos que são diferentes de escola para outra. E às vezes no corpo docente também, muitas vezes os professores não estão preparados para implementar esses programas. Precisamos solucionar esses problemas oferecendo treinamento aos professores, recursos, materiais e equipamentos para que todas as escolas possam encorajar as suas crianças a fazerem exercício físico durante o período escolar. Assim, podemos ultrapassar as barreiras e engajar as crianças, seja de um modo oficial ou não oficial, antes e depois da escola. Precisamos também pensar no papel de embaixadores de igualdade e de cuidados de saúde. Nos Estados Unidos, temos uma aliança que tenta criar uma cultura saudável dentro de escolas. Aqui falamos de modelos bastante abrangentes em que as crianças são convidadas a participar nessa tomada de decisão, seja para uma alimentação saudável ou para os exercícios. E aí, os adultos estão lá para dar suporte, apoio a essas decisões, com a ajuda dos membros da comunidade, com a ajuda dos administradores da escola, né, o diretor, para que isso seja um processo contínuo. E esses modelos todos chegam à conclusão de que precisamos trabalhar juntos para as coisas acontecerem. O que mais precisamos, então, para que tudo isso seja implementado? Bom, as políticas de escola precisam colocar a saúde como prioridade. Muitas vezes as nossas políticas têm boas intenções, a gente adquire cada vez mais conhecimento em engenharia, matemática, ciências, mas muitas vezes essas matérias ou esses campos de conhecimento são privilegiados em detrimento da atividade física. E a atividade física precisa receber o mesmo nível de prioridade. Os professores precisam ser incluídos e precisam dar apoio a esse tipo de política pública. Eles precisam nos dizer se os recursos estão sendo também distribuídos de forma igual e justa. E é importante saber que esses intervalos, né, entre uma atividade intelectual e outra são importantíssimos e que a atividade física pode vir como um incentivo. Os professores precisam também fornecer um bom exemplo. Isso pode vir através de catalisadores ou de sinais claros. Por exemplo, agora vamos brincar. É o momento da brincadeira, é o momento da atividade. E dentro do ambiente escolar podemos oferecer também incentivos. Por exemplo, se a gente trabalhar muito bem ou se der conta de todas as tarefas durante esse período, depois vamos brincar ali no pátio. Precisamos também lembrar das recomendações específicas, né? Através dos nossos estudos, chegamos a algumas conclusões. Primeiro, precisamos adotar uma visão holística na escola, ou seja,
todo mundo precisa se engajar na noção de estar fisicamente ativo. Os professores, os alunos, os colegas, todo o corpo docente, num esforço coordenado. E através de mensagens positivas, de oportunidades para que as crianças se sintam engajadas nesse processo. Desde o início, a brincadeira precisa ser de dois tipos, estruturada e não estruturada. Então, estamos falando de espaços coletivos, de brincadeira na areia, de brincadeira na água, de brincadeira de correr. Então, uma atividade diversificada e sempre lúdica e gostosa para que as crianças sejam estimuladas de forma positiva. Aqui, durante o recreio, vocês podem ver na imagem que é uma atividade física durante a aula mesmo. Mas mesmo dentro da sala de aula, o movimento humano pode acontecer em qualquer espaço. É importante também destacar aqui a importância da competência e da autonomia para os alunos. Durante a atividade física, esse processo vai ajudá-los a adquirir uma habilidade motora, habilidades cognitivas, agilidade, processamento de informações e movimentos. E essa construção de autonomia depende muito das escolhas de atividades físicas. Então, dar a oportunidade à criança, você quer fazer a atividade A ou a atividade B? As recomendações para uma alimentação saudável são bem similares às recomendações para atividade física. Não estamos falando apenas dos nutricionistas que trabalham na escola. O professor precisa fazer parte desse processo. Por exemplo, no dia de um aniversário de um aluno, será que a gente permite que tenha bolo, que tenha cupcake? Quais são os lanches que vamos servir? Como que os professores vão poder também ensinar as crianças sobre um prato colorido, bem balanceado? Tudo isso também acontece dentro da sala de aula. Precisamos pensar em padrões alimentares como um todo. Nutrir o nosso corpo é normal e necessário, mas essa nutrição precisa ser diversificada e equilibrada. Não podemos comer de menos nem de mais. Então, ensinar quais são os momentos do dia adequados para uma alimentação, como escolher os seus alimentos, como escolher as cores, né, frutas e legumes variados e incentivar as crianças também a experimentar novos sabores. Para uma criança que nunca provou um kiwi, uma carambola ou uma manga, vamos dar oportunidade para essa criança aprender sobre outras substâncias, outros gostos, outros cheiros. Isso pode vir através do estabelecimento de uma política pública ou dentro do nível da residência, né, do ambiente familiar dos pais ou da escola dos professores. O importante é que todos, num esforço coletivo, tentem limitar as bebidas açucaradas. Desde alguns anos já começamos a lutar contra esse consumo nos Estados Unidos, dentro das escolas principalmente. E isso passa pela oferta de produtos que oferecem baixo teor de açúcar, baixo teor de gordura, e vemos uma resposta do mercado em geral, oferecendo produtos que têm valores nutricionais mais importantes e baixo teor de substâncias que não são saudáveis. Falando agora da tomada de decisões, precisamos dar às crianças o conhecimento necessário para que elas possam escolher por conta própria frutas e legumes. Você quer uma maçã hoje ou uma laranja? Você quer esse legume ou outro? E esse é o processo de construção de autonomia, mostrando para as crianças como o que você ingere tem a ver com a sua saúde. E também a noção de escolha, né? Como fazer a opção correta. No nosso estudo, oferecemos um contexto de práticas que já foram confirmadas através de evidências científicas
e também damos uma visão geral para diretores de escolas e para os pais em casa. Vou mostrar para vocês como nós mostramos um passo a passo bem fácil de ser seguido. E aí vou conversar com vocês também sobre como os diretores de escolas e os pais em casa podem adotar esse tipo de recomendação para promover atividade física e uma alimentação saudável. Os professores precisam exercer o papel de provedores da saúde. Então, mostrando quais são as decisões que têm a ver com uma boa saúde. Eles vão falar de hábitos saudáveis, e eles têm uma posição fundamental no sentido de procurar novidades, atividades inovadoras para falar sobre pratos coloridos e saudáveis, como eu já disse. As crianças seguem esses bons exemplos e podem se tornar embaixadoras de boas práticas também. Os professores podem mostrar às crianças a importância a longo prazo de estar ativo fisicamente e mostrar a relação com o desenvolvimento cognitivo, com o desenvolvimento do cérebro. Para elaborar esses modelos, os professores são essenciais, né, na orquestração e na facilitação desse tipo de exercício de tomada de decisão. E para que as crianças saibam como escolher, elas precisam praticar, né? Então, os professores precisam organizar esse conteúdo, esses exercícios e essas oportunidades. Eu foco muito no meu trabalho em políticas públicas e eu sei que administradores e diretores têm pressões de custos, pressões logísticas, de como alocar recursos financeiros, e aí coletivamente chega-se a um consenso. Eu acho que precisamos pensar em sermos mais eficientes no nosso uso de recursos e como implementá-los. E para isso também desenvolvemos algumas recomendações. Bom, os pais também são provedores, são essenciais. Aqui temos alguns itens apenas que não dão conta do papel fundamental que eles desempenham no ambiente familiar, né? Mas o mais importante é que, através de um bom trabalho realizado na escola, a criança vai começar a pedir em casa: mãe, posso comer mais frutas, mais legumes? Ah, será que a gente pode brincar lá fora no jardim hoje? Então, tanto os pais quanto os professores e os diretores de escola precisam ouvir as crianças e exercer esse papel de responder reativamente e positivamente. Então, através desse workshop, o meu intuito é que vocês consigam colocar em prática essas recomendações. Aqui na Universidade de Texas, nós temos esse laboratório chamado Kinetic Kids. Fiquem à vontade para me mandar uma mensagem se vocês tiverem um problema, alguma barreira. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham sucesso na promoção de atividades físicas e alimentação saudável. Muito obrigada.